Vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos já fazendo a leitura devocional e abrindo também no texto pelo qual nós iremos trazer a mensagem nesta noite, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 ao versículo 42. João, capítulo 4, versículo 31 ao versículo 42. Nos diz assim o texto, João 4, versículo 31, nós leremos até o 42. Diz assim a palavra do Senhor: Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro um ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Amados irmãos, nas 2 mensagens anteriores, nós vimos Jesus, no capítulo 3, teve um encontro com Nicodemos. Aqui no capítulo 4, iniciando, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. E depois desses 2 encontros, Jesus vai ter uma conversa com os seus discípulos e vai ensinar-lhes coisas que eles ainda não entendiam e precisavam o quê? Receber este ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver no texto lido que, aproveitando o fato da mulher samaritana ter se ausentado de Jesus, os discípulos rogam a Jesus, aí no versículo 31, dizendo o seguinte: Mestre, come. Eles estavam retornando da cidade, trazendo assim o alimento físico para eles se alimentarem. Pois no versículo 8 também do capítulo 4 diz que os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. E enquanto os discípulos foram comprar alimento, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, e quando a mulher samaritana reconhece, Jesus se revela para aquela mulher que ele era o Messias. Neste interim, a mulher se ausenta de Jesus,
e é nesse inteirinho, como diz aí o versículo 31, os discípulos rogavam a Jesus, dizendo: Mestre, comem. E Jesus, neste momento, ele aproveita ali para ensinar uma profunda lição para os seus discípulos, dizendo que a comida mais saborosa e mais necessária para Jesus era fazer a vontade do Pai. Está aí no versículo 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E Jesus, naquele momento, vai ensinar uma profunda lição aos discípulos, mostrando que a comida era fazer a vontade do Pai, pois naquele momento uma cidade inteira estava vindo ao encontro de Jesus, e os discípulos deveriam entender que aquele era um momento de colheita para o reino de Deus. Podemos ver, amados irmãos, aqui nesse texto, como nós veremos a seguir, que nenhuma necessidade era mais urgente para Jesus. Nenhuma atividade para Jesus lhe dava mais prazer do que evangelizar pessoas para serem salvas. Os discípulos não entenderam, e Jesus vai explicar. Para aqueles discípulos, ele já tinha evangelizado a mulher samaritana, e uma multidão estava vindo ao encontro de Jesus para ouvir as palavras de Jesus. Então, Jesus vai explicar àqueles discípulos que evangelizar pessoas com objetivos de serem salvas era o que satisfazia mais a sua alma. E esta era a vontade de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver agora em seguida que no restante da conversa que Jesus tem com os seus discípulos, Jesus vai ensinar lições importantes para os discípulos acerca da obra missionária. E Jesus, amados irmãos, também neste texto que nós acabamos de ler, para nós também, ele vai nos ensinar lições importantes acerca da obra missionária que muitas vezes nós esquecemos ou muitas vezes nós ainda não sabemos. Que lições Jesus quer que nós, como igreja, aprendamos acerca da obra missionária que nesta passagem aqui nos ensina. E nesta noite, amados irmãos, eu quero destacar pelo menos 4 lições acerca da obra missionária. A primeira, a urgência da obra missionária. Segundo, a necessidade da obra missionária. Terceira, a natureza da obra missionária. E quarta e última, o resultado da obra missionária. Então nós veremos a seguir estas 4 lições que Jesus ensinou para os discípulos da sua época e também ensina a igreja dos nossos dias, que somos nós, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Então vamos para a primeira lição que Jesus ensina acerca da obra missionária. A urgência da obra missionária. Jesus, dizendo aos discípulos ali, ele disse que o tempo era agora. Não era daqui a 4 meses, como Jesus diz aí no versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Jesus diz: o tempo é hoje, o tempo é
agora. Isso Jesus nos mostra a urgência da obra missionária. Os discípulos, amados irmãos, ali, como diz aqui no versículo 32, mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Os discípulos ainda não conheciam a profundidade do que era a obra missionária de levar o evangelho a outras pessoas. Com essas palavras, amados irmãos, Jesus ensinou aos discípulos e ensina também a nós, para os nossos dias, que precisamos mudar o foco da nossa visão aqui na terra. Devemos olhar para as pessoas que estão perdidas, que não têm o conhecimento ainda do reino de Deus. Precisamos ter a visão que Jesus tinha ou tem da obra missionária, que ela é urgente. E Jesus já sabia. Vocês não dizem que falta ainda 4 meses para a colheita? Talvez alguma colheita ali eles estavam esperando, mas os discípulos ali precisavam não ter uma visão aqui terrena, mas uma visão espiritual do reino de Deus. Os discípulos estavam míopes. Eles não tinham o discernimento espiritual do momento que eles estavam vivendo ali com Jesus, no encontro que Jesus teve, tanto com Nicodemos, como também com a mulher samaritana. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: vocês acham que deve existir certo intervalo entre a semeadura e a colheita? Mas eu lhes digo que acabei de semear a semente e a colheita já está acontecendo, dizendo ele, se referindo à mulher ali, samaritana. Olha, eu já semeei a semente no coração desta mulher, e a colheita já é agora. Uma multidão está vindo ao meu encontro, ela foi dar testemunho, e uma multidão precisa ouvir, precisa que essa semente, que é a palavra de Deus, deva ser semeada. Aquela mulher samaritana, Jesus semeou a palavra, e toda a cidade de Sicá, onde aquela mulher morava, estava vindo agora ao encontro com Jesus Cristo. A colheita de almas, Jesus está ensinando ali que já chegou, é agora, é urgente. Precisamos, amados irmãos, mudar a nossa visão, tirar os nossos olhos deste mundo e termos uma visão do reino de Deus. Há muitas pessoas que estão precisando, carecendo de ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter a visão de Cristo. Que visão é essa? Visão de que, sem Cristo, o ser humano, ele está perdido. Visão de que as falsas religiões aí estão prosperando e enganando a muitos, e eles continuam perdidos. Devemos ter uma visão de que a ignorância não é um caminho para Deus. Visão de que a obra de Deus precisa ser realizada é agora. Por isso que alguém já disse:
Se perdermos a nossa geração em que estamos vivendo, perderemos o tempo da nossa oportunidade que Deus está nos concedendo para colhermos frutos para o reino de Deus. E meus amados, nós podemos ver, amados irmãos, que nós muitas vezes estamos míopes, como aqueles discípulos estavam ali. Muitas vezes estamos centralizando a nossa visão apenas aqui neste mundo. E esquecemos de que o ser humano sem Cristo, ele está e continuará perdido. Nós temos as palavras que conduzirá pecadores para o reino dos céus. Por isso Jesus mostra a urgência da obra missionária. Não podemos esperar, é hoje. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, há tempo e fora de tempo, nós não podemos descansar. Hoje, muitas vezes, amados irmãos, temos visão de tantas coisas, mas não movemos uma palha para levar a palavra de salvação para um incrédulo. Se a igreja estiver falhando nesta área, ela está falhando em todas. A obra de Deus requer urgência. E olhando esse texto aqui, amados, eu creio que nenhum judeu podia imaginar que na desprezada e odiada região de Samaria a colheita já havia chegado. Mas Jesus disse que ela já estava madura para a ceifa. E Jesus estende o olhar e diz: olha, os campos aqui já estão brancos para a ceifa. Vocês não podem enxergar, mas eu quero que vocês se despertem. Olhem onde vocês estão. Olhem que pessoas talvez já estejam maduras para serem colhidas, e vocês nem semear ainda a palavra, vocês semearam. Devemos, amados irmãos, aprender o olhar de Jesus. Eu, porém, vos digo, versículo 35, a parte B: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então aprendamos, amados, em primeiro lugar, aqui, este ensinamento de Jesus, que Jesus ensinou para os seus discípulos e também continua ensinando para os nossos dias, nós que somos igreja, nós que somos discípulos e discípulas do Senhor. A urgência da obra missionária. Mas também, em segundo lugar, Jesus vai ensinar acerca da necessidade da obra missionária. Versículo 32: uma comida tenho para comer que vós ainda não conheceis. Jesus vai ensinar que os frutos já estão maduros, os frutos precisam ser colhidos, os campos já branquejam para a ceifa. E Jesus nos ensina a termos paixão pela obra missionária. Faltava aos discípulos paixão pelas almas perdidas. E cá para nós também, amados irmãos, falta-nos também
para nós esta mesma paixão. Sem a paixão para buscarmos as almas perdidas, nós ficaremos como igreja apática e lenta na obra missionária. Sem paixão, nos tornaremos omissos e ao mesmo tempo covardes, porque tudo o que precisamos nós já temos em nossas mãos. Tudo que o homem, que o mundo precisa ouvir acerca da verdade de Deus, a igreja, Deus já deu a ela. E muitas vezes ficamos privados dentro de 4 paredes, engordando, aprendendo, e não repartimos com as outras pessoas que precisam deste alimento. Precisamos, amados, estar clamando como o apóstolo Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16: e ai de mim, se não pregar o evangelho, porque este dever requer sobre a minha vida. Será, meus amados, que nós estamos clamando a Deus? Esse dever está sobre minha vida, de anunciar o santo evangelho de Jesus Cristo. Talvez pessoas tão próximas de nós estejam precisando ouvir esta mensagem, e muitas vezes nós nos omitimos. Às vezes falamos tanto de doutrina reformada, mas havia um reformado chamado John Knox. O clamor dele, sabe qual era? Dá-me, Senhor, a Escócia para Jesus, senão eu morro. Às vezes nós pensamos que ser reformado é ficarmos entre 4 paredes. Não. A doutrina bíblica que ensina é esta: nós devemos ter paixão pelas almas perdidas. Nós precisamos ter um compromisso sincero e verdadeiro com a obra missionária. Uma lavoura madura não pode esperar para ser colhida. Ou ela é colhida imediatamente, ou a colheita será perdida. Às vezes nós falamos tanto de eleição, somos eleitos de Deus. Será que, como eleitos de Deus, nós temos essa paixão de buscar pecadores que estão perdidos? Os homens de Deus que criam na doutrina da eleição, eles clamavam a Deus para que os eleitos de Deus aqui na terra fossem alcançados. Mas muitas vezes nós nos acomodamos. Sicar, a cidade da mulher samaritana, estava madura para ser colhida. A cidade estava a caminho e não havia tempo mais a perder. Aquela hora ali, Jesus disse que não era hora de comer, mas era de trabalhar e fazer a vontade do Pai. Há horas, amados irmãos, que a igreja tem que entender, não é ela só se alimentar, mas tem hora que ela tem que trabalhar e compartilhar deste alimento com as outras pessoas que não têm o conhecimento de Jesus Cristo. Esse compromisso deve arder em nossos corações.
Às vezes nós estamos comendo, ficando obesos, e nós não trabalhamos, não levamos. Jesus diz no versículo 34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A igreja precisa ter esta visão. A igreja precisa mudar o foco, levar o evangelho àqueles que estão perdidos. Hora de se alimentar é alimentar, hora de levar alimento para os outros que precisam, também deve ser levado. É hora de trabalhar. Segundo, amados, alguns pesquisadores dos nossos dias dizem que Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado pelos nossos pecados há 2000 anos, e quase a metade do mundo ainda não ouviu essa maior notícia que o mundo precisa ouvir. Segundo alguns pesquisadores, dizem que quase metade do mundo ainda não ouviu essa maior notícia que o mundo, as pessoas que estão no mundo, precisam ouvir. É interessante que, quando a morte de um famoso acontece lá do outro lado do mundo, a notícia corre rápida, é divulgada. Talvez em um dia ou 2 dias, o mundo inteiro já está sabendo daquela notícia. Mas Jesus Cristo, aquele que foi crucificado pelos nossos pecados, faz mais de 2000 anos, e ainda metade do mundo, as pessoas que estão no mundo, não ouviram esta boa, nova e agradável notícia, que é o Evangelho da salvação, que salva o pecador. Então Jesus, em segundo lugar, ele mostra e ensina ali aos discípulos, e também nos ensina a necessidade, amados irmãos, de como igreja, da obra missionária. A urgência em primeiro lugar, segundo, a necessidade da obra missionária, e em terceiro lugar, a natureza da obra missionária. Versículo 36 ao versículo 38. Veja o que é que diz: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Jesus está mostrando aqui a natureza da obra missionária. Como ela é? Amados irmãos, a natureza da obra missionária é semelhante ao plantio e à semeadura de uma lavoura. E o que é isso? Trata-se de um trabalho árduo e cooperativo de semear e de colher. É um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo é cooperativo, necessita de todos, tanto para semear como para colher. E o que é isso? Precisamos despertar para esta realidade, a natureza da obra missionária. Precisamos ter parceria de uns para com os outros. Ninguém faz o trabalho da obra missionária sozinho. Muitos pensam
que fazer a obra missionária, estes conseguirão fazer sozinhos. Precisamos de parceria, de uns para com os outros. Jesus é bem claro aqui no versículo 36 ao versículo 38. Jesus fala a respeito do semeador e do ceifeiro. Um planta e outro pode ceifar. E Jesus está trazendo uma lição prática ali para os seus discípulos. Jesus havia semeado na vida da mulher samaritana. E agora os discípulos faziam uma colheita que eles não haviam semeado. Jesus semeia a semente no coração da mulher, e Jesus vai mostrar para eles que não semearam, eles agora irão colher o fruto na vida daquela mulher e posteriormente em todos os moradores da cidade de Sicar. E é bem claro, amados irmãos, que Jesus Cristo, Ele é o nosso mestre. Eu, preparando essa mensagem, vou ser sincero, amados, muitas coisas Deus me despertou. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus, ao mesmo tempo, Ele é a semente e Ele é também o semeador. Jesus, aqui no Evangelho de João 12, versículo 24, Ele disse que o grão de trigo tem que cair na terra e morrer para produzir fruto, e fruto em abundância. E quando Jesus diz isso aqui em João 12, 24, ele estava se referindo a si próprio. O grão de trigo precisa cair no chão, morrer, para depois nascer e vir os frutos. Jesus estava se referindo à sua morte, depois ressurreição, e depois da ressurreição viriam os frutos que ele iniciou ensinando aos seus discípulos, mas depois os discípulos teriam o quê? Uma colheita abundante, porque eles foram chamados e eles agora entraram também na obra. Jesus deixa bem claro, amados irmãos, não há ceifa onde não há semeadora. Às vezes, amados irmãos, nós queremos colher, ceifar, mas nós não semeamos. Nem sempre aquele que semeia é o que ceifa. Talvez muitos na igreja tenham o dom, a capacidade só de semear, e outros irão colher. Tanto o que semeia como o que ceifa, eles têm sua recompensa. E eu particularmente, amados irmãos, para mim, não há maior alegria de levar uma pessoa a Jesus Cristo. Não há maior recompensa aqui no mundo de entesourar frutos para a vida eterna. Foi isso que Jesus Cristo disse aqui, olha. O ceifeiro recebe desde já o quê? A recompensa. E entesoura o seu fruto para onde? Para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Tanto que semeia falou do Evangelho, como alguém que um dia vai colher aquele fruto, se alegram tanto um como o outro. E isto é maravilhoso, amados irmãos. A igreja está perdendo esta visão.
Não há tesouro maior para entesourarmos para a vida eterna do que estarmos levando pecadores ao conhecimento de Jesus Cristo. Levarmos a verdade de Jesus Cristo para pecadores. Devemos juntar esse tesouro lá nos céus. Se ganharmos uma alma para Jesus, este é o maior tesouro que nós podemos juntar lá nos céus, porque um dia nós, no momento, já somos recompensados e seremos mais recompensados ainda lá quando recebermos os galardões que Deus tem preparado para o seu povo. Jesus faz aqui uma referência à unidade da vida e à diversidade dos dons na igreja. Um semeia e outro colhe. O trabalho de ambos, do semeador e do ceifeiro, é algo essencial. O semeador trabalha em antecipação do que há ou do que está para vir. O ceifeiro nunca deve esquecer que a colheita que ele desfruta é fruto já do trabalho dos outros. E eu voltei minha mente lá atrás, muitos anos atrás, lembrando dessa passagem. Nunca devo esquecer que hoje eu sou fruto de outros que trabalharam lá atrás. E o que é que nós estamos deixando para as gerações futuras? Qual será o nosso legado? Quantas almas nós temos ganhado para Jesus Cristo? Tantos outros trabalharam antes de nós sermos chamados para o Evangelho. Quantos líderes nós não já tivemos? Alguns já partiram, outros já não têm condições de continuar na obra do Senhor, talvez pela idade, pelo cansaço físico, ou outra dificuldade qual seja. E nós, por que é que estamos aprendendo? Nossos líderes nos ensinou isto para as nossas vidas, porque nós não vamos ter paixão pelas almas. O problema dos nossos dias é que hoje está havendo competição. Mas Jesus ensina que tanto na semeadura como na ceifa do Senhor não deve haver competição. Deve existir parceria. Um planta, outro rega e outro vai ceifar. Eu acho maravilhoso a humildade do apóstolo Paulo, um dos maiores missionários, um dos maiores teólogos, um dos maiores pastores que a Bíblia pelo menos nos mostra, e nos mostra um exemplo de um homem que foi um verdadeiro imitador de Cristo. Abram comigo, amados irmãos, não desmarca aí João, abram comigo 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao versículo 9. Veja o que é que Paulo vai dizer. Eu, porém, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Por que Paulo usa essas palavras aqui? Vamos entender. Ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. E ele continua:
Por que eles são carnais? Porque eles estão agindo ainda na carne. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Ele vai dizer, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o quê? O seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Você quer conhecer uma igreja que está agindo na carne, que são todos crentes carnais, quando está se criando partido no meio dela? Quando a igreja está dizendo, os membros da igreja estão dizendo, olha, eu sou de pastor fulano, eu sou de pastor Beltrano, olha, eu só aceito as palavras do pastor fulano, do pastor Beltrano. Estão agindo na carne, são carnais, segundo o apóstolo Paulo, são crianças em Cristo. E eu acho belo aqui, não precisa de nenhum intérprete da Bíblia para mostrar esta verdade. Ele vai dizer no versículo 7, de modo, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, nem Paulo, nem Apolo é alguma coisa, mas tudo coopera para Deus. Deus é tudo, porque Ele é quem dá o crescimento. Amados irmãos, igrejas onde há competição, igreja onde há rivalidade entre os líderes e há um partidarismo dentro da igreja, a igreja está esquecendo de realizar a obra missionária e está agindo na carne. Todos são carnais, são crentes, mas estão agindo como ímpios. E eu preparando esta mensagem aqui, os dias que nós estamos vivendo, dias difíceis pelos quais nós estamos vivendo, talvez Deus esteja permitindo esta pandemia, fechando igrejas. Sabe por quê? Porque onde há maior pecado está dentro do povo de Deus. A igreja dos últimos dias tem se tornado uma igreja carnal, partidarista, cheia de inveja, cheia de egoísmo, cheia de orgulho, cheia de vaidade, e não estão fazendo a obra como deveria ou devem fazer, com humildade, com dependência de Deus. Pastores soberbos, líderes soberbos, orgulhosos, narizes empinados. Fazem ovelhas, aspas, para si, como que se as ovelhas são suas, discípulos para si mesmo, e não para o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, amados irmãos, na obra missionária não pode haver competição, deve existir
parceria, cada um desenvolvendo os seus dons, e cada um tem o máximo respeito com cada um irmão, com cada irmã, para desenvolver os dons que Deus concedeu à igreja, senão nós estamos agindo na carne. No texto em apreço, que nós lemos lá em João, tanto Jesus quanto a mulher samaritana estiveram trabalhando entre os samaritanos. Veja a lição de humildade que Jesus dá aqui. Jesus, indiretamente, ele está participando da obra missionária por meio da mulher samaritana, pois foi evangelizado pelo próprio Jesus. E ela, por sua vez, está agindo diretamente nos moradores da cidade de Sicar. Mas tanto Jesus como a mulher samaritana estavam ali, sabe o quê? Cooperando com a obra missionária de Deus. Por isso que Jesus é o maior exemplo a ser seguido. E as palavras do apóstolo Paulo aqui é bem clara, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. E em outro momento Paulo vai dizer que ele não se via de ser digno nem de ser chamado apóstolo, pois perseguiu a igreja de Cristo durante toda a sua incredulidade. Isto é humildade. Ele deve fazer a obra de Deus, mas saber que ele, nem ambos são alguma coisa, mas Deus é que é tudo no meio deles. Por isso, muitas vezes, nós queremos que pessoas se convertam para o Evangelho. Nós não semeamos, o orgulho bate no nosso peito, muitas vezes somos soberbos, não temos a humildade para que outros irmãos desenvolvam suas funções, se dediquem à obra missionária. E muitas vezes estamos impedindo o avanço missionário das igrejas. Jesus aqui mostra para os discípulos que eles agora também entraram nessa obra. E Jesus, amados, quando ele ensina o que é certo, os resultados vêm em seguida. Há um texto que eu vou mostrar aqui, mostrando ali que os discípulos, os apóstolos que estavam ali com ele, estavam seguindo ele. E lá na frente, mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou, aconteceu a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, e Jesus cumpriu tudo quanto ele ensinou no meio do seu povo. E principalmente, novamente, na cidade, ou melhor, na região de Samaria. Abram comigo aí um texto lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Muito depois, Jesus já havia subido aos céus, e a igreja continuou sua obra missionária, e Deus cumpriu tudo aquilo que Jesus ensinou ali, aqueles discípulos, no encontro daquela mulher em Samaria. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo de número 4, que diz o seguinte: entremente, os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? O que é que eles faziam? Pregando o quê? A palavra, amados. Não há segredo, é pregar a palavra. Filipe descendo aonde? A cidade de onde? De Samaria, onde Jesus ensinou aos seus discípulos. Anunciava-lhe a quem? A Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos, foram curados.
E houve grande o quê? Alegria naquela cidade. Aí continua. Ora, versículo 9: havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a quem? A Filipe. Filipe estava pregando a palavra, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo o quê? Batizados, assim, homem como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Versículo 14: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, olha, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe quem? Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Já havia pessoas mal intencionadas, veja só. Porém Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E o que era que acontecia? E evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. E o que é isso, amados irmãos? É a obra de Deus que não podem parar. Haverá muitos mal intencionados também, como Simão aqui. Mas isso não deve o quê? Desanimar a nós como discípulos de continuarmos evangelizando pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E talvez os que semeiam não vejam o resultado do seu trabalho, mas os que colhem, veem e dão graça pelo esforço dos semeadores. Precisamos ter parceria uns para com os outros. Devemos nos envolver na obra de evangelização ou obra missionária da igreja. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa, e ele vai entesourar para a vida futura. Quando um pecador se volta para Deus, diz a Bíblia, que há júbilo diante dos anjos, diante de Deus. Mas também deve ter alegria diante de nós que somos semeadores e muitas vezes estamos ceifando algo que um dia nós não semeamos. E eu acho maravilhoso que quando esses ceifeiros chegarem ao céu,
Jesus diz numa parábola que eles serão recebidos por aqueles que foram alcançados por intermédio do seu ministério. Abram comigo aí, Lucas 16, versículo 9. Lucas 16, versículo 9. A parábola do administrador infiel. Diz assim: eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, o que é que vai faltar um dia? As riquezas de origem iníquas. Esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquilo que Deus concedeu a mim e a você, seja riqueza, seja talentos, seja a condição que Deus nos dá para fazermos amigos, esses amigos, quando nós investimos tudo da nossa vida em prol do trabalho, da obra de Deus, e administramos fielmente aquilo que Deus tem nos dado, nós iremos fazer amigos aqui, e esses amigos um dia nos receberão lá nos tabernáculos eternos, isto é, palavra de Jesus. E quem é o nosso maior verdadeiro amigo? Jesus Cristo. Provérbios diz que amigo verdadeiro, sabe quem é? É aquele que fala a verdade, é aquele que não esconde nada, mas fala a verdade em amor. E devemos fazer isso, devemos mostrar a verdade para o pecador, isto dentro de um espírito cristão cheio de amor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos, nós estamos sendo administradores fiéis daquilo que Deus concede a cada um de nós. Jesus Cristo diz: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Então, amados, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deve entender isso, a urgência. Nós devemos entender, amados irmãos, a necessidade que é de evangelizarmos pessoas. Hoje se usa tantos métodos, mas o método de Jesus Cristo, o método que a Bíblia ensina, prega a palavra, quer a tempo, quer a fora de tempo. Fale de Jesus, fale o que Ele fez na sua vida, mostre quem é Jesus. Mostre o verdadeiro amigo e se torne amigo também daqueles que são seus inimigos espirituais. Precisamos entender que devemos ser cooperadores de uns para com os outros. E em último lugar, nós veremos que Jesus vai nos ensinar o resultado da obra missionária. Está aí no versículo 39 ao versículo 41. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher:
Já agora não é pelo nome que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Amados irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo. Temos que pregar este evangelho. E o ensino teológico aqui de Jesus, no diálogo com os seus discípulos, podemos ver que é exemplificado com o que aconteceu entre os samaritanos. A mulher samaritana foi evangelizada por Jesus, testemunhou sua experiência de conversão e muitos creram em Jesus. Outros samaritanos vieram ao encontro de Jesus, ouviram seus ensinamentos por 2 dias e muitos creram nele. Pois o objetivo final da evangelização é que as pessoas reconheçam que Jesus é o único Salvador que pode salvar o pecador da ira divina e do fogo eterno. E isto os apóstolos aprenderam, isto os discípulos lá da igreja primitiva aprenderam, e nós também devemos aprender. Pedro, lá em capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, eu acho maravilhoso. Eu já estou concluindo, amados irmãos. Pedro vai nos mostrar, amados irmãos, o compromisso que nós devemos ter com a obra missionária. Capítulo 4, versículo 12 e 13, e depois o versículo 19 e o versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13. E diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nem outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha o versículo 13, a reação. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens o quê? Iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Meus irmãos, para evangelizar, para falar da palavra de Deus, você não precisa ser letrado, você não precisa ser culto, você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Aí você vai falar do evangelho. Não é para letrados, não é para cultos. Isso eu não sou contra pessoas que são cultas ou são letradas, mas isso não é uma regra em si. Por isso que lá no versículo 19 e 20, veja o que é que diz: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqui está um perigo, amados irmãos. Pedro diz: importa obedecer a Deus do que a homens. E muitas pessoas não falam de Jesus porque estão obedecendo a homens, tem medo de falar, tem medo de errar, tem medo de ensinar errado. Mas se você teve um ensino verdadeiro com Jesus Cristo, se você está em comunhão com Jesus Cristo, importa obedecer a Deus. Deus vai lhe mostrar pecadores que ainda não conhecem a Jesus, para você falar da verdade do Evangelho, muito melhor do que pessoas que são cultas e são letradas. As igrejas dos nossos dias, talvez muitas delas não receberiam Pedro nem João para pregar nos púlpitos das suas igrejas, porque eles não eram pessoas letradas, não eram pessoas cultas,
Talvez muitos expulsassem Pedro e João das igrejas. Mas Pedro diz aqui, irmãos, está na palavra: nós não podemos deixar de falar o que nós ouvimos e vimos em Jesus. Ele, só Ele é que pode trazer salvação para pecadores. A igreja deve falar. Crentes, não fiquem acanhados, não deixem de falar de Jesus para as outras pessoas. Não queira imitar outros que pregam, não queira ser como os outros pregadores. Seja você mesmo, seja usado por Deus. Fale da verdade de Deus, aquilo que Deus tem lhe ensinado, que Deus tem lhe mostrado, todos os dias na sua palavra. Fale, porque se você não falar, Deus vai lhe cobrar um dia. Isso aqui, amados irmãos, é o ensino de Jesus Cristo para a sua igreja. A obra missionária da igreja não pode parar. A obra de evangelização não pode parar. Certo autor dos nossos dias, ele falou com toda a propriedade: igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Jesus dá a ordem para a sua igreja. Isso já estou concluindo. Quando ele diz: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E sabe o que é que ele diz, amados? Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Façam isso. Preguem o Evangelho a todas as nações. Ensine o que eu tenho ensinado a vocês. Que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus já deu esse poder para a igreja. Deus já deu essa autonomia para a igreja. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando os discípulos estão discutindo aí qual era o dia que Jesus vai voltar, Jesus fala para aqueles discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Foi esse exemplo, foi esse ensinamento que Jesus deu para a sua igreja. E sem medo de errar, nós podemos seguir esse ensinamento, nós podemos seguir este exemplo de Jesus. Evangelizem, falem da minha palavra, porque os campos já branquejam para a ceifa. Onde você estiver, fale de Jesus. Não tenha vergonha de falar de Jesus. E finalizando, amados irmãos, eu quero dizer o seguinte: o discípulo de Jesus é a pessoa que segue a Jesus arrependida dos seus pecados, renunciando à sua vontade e pagando o preço do seu compromisso espiritual para com Jesus. Ele é alguém que assume publicamente a sua relação com Jesus. É um aprendiz espiritual que está cada vez mais se tornando semelhante a Jesus.
Ele é um escolhido de Deus para frutificar, reproduzir, multiplicar espiritualmente. A missão que Jesus dá à sua igreja é a de fazer novos discípulos. Ovelha gera outra ovelha. Pastor não gera ovelha. Ovelha é quem gera outra ovelha. Quem é criador de ovelhas sabe muito bem. O pastor apenas cuida das suas ovelhas. Todo cristão é um discípulo que faz novos discípulos. Na linguagem de Paulo, é uma rede de pessoas ensinando outras. O conteúdo é tão somente a palavra de Deus. Ele instrui a Timóteo, capítulo 2, versículo 2: e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A instrução envolve o ensino teórico acompanhado com o exemplo de vida. Para evangelizar, discipular, se faz necessário que tenhamos um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Então, amados, foi esta palavra que eu trouxe para que nós, como igreja, compartilhássemos nesta noite. Jesus ensinando ou ensina aos seus discípulos uma grande lição acerca da obra missionária, da evangelização que a igreja deve continuar fazendo e nunca esmorecer. A urgência da obra, a necessidade da obra, a natureza da obra e o resultado da obra missionária foi o que nós meditamos nesta noite. Então, amados, Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e que possamos aprender e aplicar essas palavras diariamente em nossas vidas para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.